retomando o assunto do último vídeo, então, o presidente Trump foi banido pelas Big Techs de todas as principais redes sociais, foi apagado da internet, junto com dezenas ou centenas de milhares de seus apoiadores, megatards, boomeranons e tudo mais. Tentaram procurar refúgio em plataformas alternativas como o Parler, mas o Parler também foi banido da face da internet. E agora, o que fazer? Para onde correr? Como se livrar da censura ditatorial das Fagman? Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu não tenho a pretensão de fazer uma lista exaustiva contendo todas as alternativas possíveis para as redes sociais e grandes serviços de internet, porque as opções são muitas, são muito variadas. Então, ao invés disso, eu vou mencionar aqui, em linhas gerais, quais qualidades, quais características vocês devem procurar nessas tecnologias alternativas. E aí eu vou citar alguns exemplos de alternativas notáveis aqui que eu acho que são promissoras, que têm futuro. Eu, inclusive, já toquei nesse assunto numa live que eu fiz ano passado. Se vocês entrarem no canal aí e procurarem Bitcoin bateu $10 mil, alguma coisa assim. Eu fiz uma live de mais de 1 hora explicando sobre conceitos de descentralização e eu abordei algumas dessas alternativas a redes sociais e serviços centralizados. Então, caso vocês tenham interesse, eu sugiro que vocês assistam aquela live. Mas eu vou começar com um conceito aqui que eu quero frisar bastante, que eu vou pegar emprestado da comunidade do Bitcoin e aplicar para como se fosse uma filosofia de vida no geral. Então, tem um mote, tem um lema que a comunidade do Bitcoin adotou, que é Don't Trust, Verify. Não confie, verifique. Então, se você quer saber se vale a pena adotar uma tecnologia alternativa, a primeira pergunta que você deve fazer é essa. Eu preciso confiar nela ou eu posso verificar? Eu posso me garantir por conta própria? Então, eu vou começar com não confie, verifique. Depois eu vou mencionar sobre a diferença entre software livre e software open source, sobre software centralizado e descentralizado e sobre o espectro da descentralização. Então, como eu tinha mencionado no vídeo passado, o grande problema dessas alternativas centralizadas como Parler, Gab, Telegram é que você não tem como verificar por conta própria se a plataforma está se mantendo fiel ao seu propósito. Você tem que essencialmente confiar na palavra dos donos da plataforma. Você não tem como verificar por conta própria que a plataforma está defendendo liberdade de expressão, que ela não está censurando nada e coisas do tipo. Então, como você faz para verificar ao invés de confiar? No mundo da computação, a única forma de fazer isso é adotando software livre. E eu vou falar em termos mais ou menos técnicos ao longo desse vídeo, então eu sugiro que caso vocês não entendam algum termo, vocês pesquisem para se inteirar melhor sobre esse assunto, ou se vocês tiverem interesse, me sugiram aí que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado explicando esses conceitos de forma mais básica e mais aprofundada para dar um entendimento melhor para vocês. Mas em linhas gerais, a gente pode dizer que software é uma série de instruções que são passadas para o computador. E se você está usando o software de código fechado, esse software é uma caixa preta, você não tem como saber exatamente o que é que ele está fazendo no seu computador. Ao passo que, se você está usando software livre, você tem como auditar o código-fonte desse software e saber exatamente o que ele está fazendo na sua máquina. Esse é o mesmo conceito do open source, código aberto. O problema é que existe uma distinção relevante entre meramente open source e software livre. Explicando muito rapidamente, todo software livre é open source, mas nem todo software open source é software livre. Então, hoje em dia, está muito na moda falar sobre open source, é uma ideia muito bonita. Várias das próprias Fagman têm iniciativas open source, mas isso acaba sendo meio que uma enganação, porque você pode ter componentes de um serviço que são open source, enquanto o serviço continua sendo proprietário. Então, no caso do Telegram, para usar como exemplo, o cliente do Telegram que você roda no teu celular é open source, você pode auditar o código dele. Mas o back-end dele, o software que roda nos servidores deles, é código proprietário. Você não tem como saber o que o programa está fazendo do lado do Telegram. Então, eles podem fazer essencialmente o que eles quiserem com seus dados e você não tem como verificar isso. Você tem que simplesmente confiar que eles vão estar agindo em boa fé e não vão te sacanear.
Tá, então, quais aplicativos que você pode verificar e não precisa confiar? É importante que você mantenha em mente que esses conceitos de verificação versus confiança não são conceitos binários, eles existem num espectro, então não existe nunca um serviço que vai ser 100% verificável, por assim dizer. Sempre vai ter algum grau de confiança, o importante é que você opte por aqueles que te proporcionam um maior grau de verificabilidade, né, para inventar um termo aqui. E aí você tem que pensar no trade-off que você está fazendo entre segurança e conforto também. Então, quanto mais você simplesmente confiar num serviço ou num aplicativo, mais conforto você tem, mais facilidade de uso você tem, ao passo que você está abrindo mão de privacidade e segurança. Então, por exemplo, um aplicativo de mensagem tipo WhatsApp, você tem muito conforto, você só confia, você não precisa fazer verificação nenhuma, você só instala um aplicativo, linka com o teu número de celular e sai falando com meio mundo porque todo mundo usa o WhatsApp. Aí, uma das alternativas que ganhou bastante visibilidade agora é o Signal. Principalmente porque o Elon Musk sugeriu ele e porque as pessoas estão procurando uma alternativa ao WhatsApp desde que ele mudou a sua política de privacidade. E com o Signal, então, você tem como verificar, ao invés de apenas confiar? Tem até certo grau. Então, o Signal tem o seu cliente open source, você consegue ver que as suas mensagens estão sendo encriptadas de ponta a ponta, então o servidor do Signal não tem como acessar o conteúdo das mensagens, mas o Signal sofre do mesmo problema que o Telegram sofre. Então, o back-end deles é fechado, é um software centralizado, você não tem como saber o que é que eles estão fazendo exatamente com os seus dados pessoais no servidor deles. Então, eles ainda assim vão ter acesso ao seu número de celular e a sua lista de contatos, obviamente, para quem você está mandando mensagem. E essas informações podem ser sensíveis e podem ser usadas contra você. Então, hipoteticamente falando aqui, pegando o exemplo do que aconteceu com o vazamento de dados do Parler, um agente de má-fé pode ter acesso à rede de conexões que você tem com quem você está interagindo e então saber a sua filiação política e usar isso para te chantagear, te denunciar para a polícia, fazer denúncia para o teu local de trabalho para você ser demitido. E aí, quem garante que o Signal não vai abusar desses dados pessoais que eles têm de você? Bom, ninguém garante, você tem que confiar. Mas você pode verificar um pouco mais com algum grau maior do que você verifica no WhatsApp. Então, nesse caso, qual alternativa ao Signal te garantiria ainda um maior grau de verificação, ao invés de você só ter que confiar? Você tem alternativas como o Matrix e o XMPP. E aí eu tô entrando na área mais esotérica do negócio. Então, qual que é a diferença dessas duas tecnologias para o Signal, por exemplo, ou o Telegram ou o WhatsApp? O Matrix e o XMPP são protocolos abertos que você pode rodar no seu próprio servidor. Então, caso você queira, você pode rodar o seu próprio servidor, o seu próprio nó e ter controle total sobre que tipo de tratamento está sendo feito com essas informações críticas. Para quem quiser testar o Matrix, por exemplo, eles têm um cliente mais ou menos oficial deles, que é o Element, e eu abri uma sala de chat para o canal sem nome no Element. Eu vou incluir o link aqui para quem quiser testar. Mas aí a gente bate de frente com um outro dos principais problemas dessas alternativas, que é o problema da adesão. É o Network Effect, né? O efeito de rede. Então, por que é mais cômodo usar as alternativas centralizadas como o serviço do Facebook e WhatsApp, Twitter, etc? Porque essas redes são mais populares, têm mais adesão, têm mais usuários. E isso cria um problema de um ciclo vicioso. Então, por que o WhatsApp é mais famoso do que o Telegram, ou o Signal, ou o Element? Porque tem mais gente usando. E por que tem mais gente usando? Porque é mais famoso. Então acaba que dificulta bastante a sua vida, né? Não adianta nada você adotar um serviço que seja completamente software livre e verificável, mas que não tenha adesão nenhuma, que você não consiga se comunicar com ninguém, e aí você vai ter que virar um evangelista do negócio. E aí, para expandir sobre a ideia que eu tinha mencionado do espectro entre confiabilidade versus verificação, você também tem um espectro entre centralização e descentralização. Então, alguns serviços vão ser mais descentralizados que outros,
mas 100% de descentralização é praticamente impossível de se atingir. Então, por exemplo, eu abri uma sala de chat no Element pro canal sem nome. Esse é um serviço mais descentralizado do que o Signal, o Telegram, o WhatsApp, mas ainda assim eu estou dependendo do servidor do Element. Eu tenho a opção, e essa que é a vantagem do protocolo Matrix, de rodar o meu próprio servidor, apesar de eu não estar fazendo isso. E aí cabe a você decidir o quanto de conforto você vai escolher ter adotando uma alternativa centralizada versus tendo mais autonomia, mas aí tendo o trabalho de ter que rodar um servidor próprio e um nó na rede descentralizada. Então, agora que eu já expliquei, já explorei bem essa ideia do espectro, eu posso abordar mais alternativas a outros serviços. Então, muita gente me perguntou também, qual alternativa tem pro Twitter, pro Parler, pro Gab, para esses tipos de plataformas que são microblogging, mais ou menos, pode-se dizer, né? A alternativa mais promissora que eu encontrei é o Pleroma. E aí, junto ao Pleroma, como alternativas pro Twitter, você também tem Mastodon e Miski. Esses 3 serviços se baseiam na tecnologia do Fediverse. O Fediverse você pode imaginar como um protocolo de software livre que possibilita redes sociais federadas. E aí, o que são serviços de internet federados? Eu acho que a forma mais simples de entender isso é comparando, fazendo uma analogia com um e-mail. Então, o e-mail é uma tecnologia de troca de mensagem que funciona com um protocolo aberto que pode ser implementado por qualquer serviço independente. Então, você tem uma conta no Gmail, essa conta do Gmail consegue se comunicar livremente com o teu e-mail do trabalho, com o teu e-mail do colégio, com o e-mail do Yahoo, o e-mail do Hotmail, o que quer que seja. Apesar desses serviços estarem rodando em servidores independentes, de empresas independentes, eles têm uma linguagem comum que eles usam para se comunicar e você consegue trocar mensagem entre todos esses serviços diferentes sob esse mesmo protocolo de e-mail. O Fediverse você pode imaginar que funciona da mesma forma. E, de forma análoga, essa é a ideia das redes federadas como um todo. Então você pode se unir a uma instância do Pleroma ou rodar o seu próprio nó num servidor próprio. E aí vocês podem entrar lá, pleroma.social, e ver que eles têm uma interface, um front-end bem parecido com o Twitter. Ele essencialmente emula a funcionalidade do Twitter, mas é software livre. E aí, continuando, quais alternativas tem para o YouTube? Bom, tem o BitChute, mas o BitChute tem o mesmo problema dos outros serviços centralizados, que eu já mencionei aqui. E, das alternativas descentralizadas ao YouTube, as mais promissoras são o Library, que eu já uso aqui para o canal faz algum tempo, já venho fazendo propaganda dele. E uma coisa interessante, em especial sobre o Library, é que ele faz uso da tecnologia de blockchain, que é a mesma tecnologia por trás do Bitcoin. Alternativa descentralizada ao Facebook tem o Friendica, que funciona na base do Fediverse também. E pro Instagram tem o PixelFed, outro software que também faz uso do Fediverse. Então essas foram as alternativas descentralizadas mais promissoras que eu encontrei para as redes sociais mais famosas mainstream aí. Além disso, eu vou mencionar aqui também alternativas para o Google, para motores de busca no geral. Tem o Searx, S-E-A-R-X, sei lá como pronuncia isso, que é um software open source que não é exatamente uma alternativa em si, mas é um agregador de vários motores de busca que anonimiza as suas buscas, então ele protege a sua privacidade. E você também tem o Yacy, Y-A-C-Y, que é uma alternativa, aí sim, descentralizada, peer-to-peer, para motor de busca. Então você próprio faz o scraping das páginas e aí você compartilha esses resultados com outras pessoas na rede. Aí, além desses serviços específicos todos, eu vou entrar nas alternativas mais hardcore aqui, por assim dizer. Você tem a ZeroNet, que é um serviço de hospedagem de site mesmo, né? Uma rede de sites em P2P, utilizando um protocolo semelhante ao do BitTorrent. E essa ZeroNet é bem interessante, bem promissora, funciona muito bem, eu já venho testando ela há algum tempo. E aí, mais hardcore ainda que isso, você tem o Urbit. Eu discuti sobre o Urbit mais a fundo naquela live que eu já mencionei sobre o Bitcoin atingir $10 mil. Quem tiver interesse vai lá e assista. Mas a proposta do Urbit é refazer o stack inteiro de computação. Então, desde o nível de protocolo de transferência de rede, até sistema operacional,
até interface e troca de mensagem, tudo. É como se fosse um sistema inteiro refeito do zero, reimaginado para ser descentralizado, distribuído peer-to-peer. E esse também me parece bem interessante, bem promissor. Eu ainda não tive a chance de testar ele, mas eu quero testar ele logo. E, para finalizar, por que não discutir alternativas descentralizadas a uma tecnologia conhecida como dinheiro? Então, todo mundo a essa altura já está cansado de ouvir falar sobre o Bitcoin, mas o Bitcoin é uma tecnologia que usa todos esses conceitos que eu venho discutindo aqui nesse vídeo com o propósito de ser um sistema de dinheiro. E aí, além do Bitcoin, você tem o Ethereum, que, semelhante ao Urbit, tem o foco em ser um computador, um sistema de computação distribuída. E, por fim, o Monero, que é uma das minhas criptomoedas preferidas, com foco em privacidade. Como eu tinha dito, eu não tenho como fazer uma lista exaustiva aqui de todas as alternativas possíveis e imagináveis, mas essas são as que mais me interessam, que mais me chamaram a atenção. E esse vídeo já ficou mais longo do que eu pretendia. Depois de apresentar essas tecnologias, eu queria discutir um pouco mais a importância de se adotar elas, mas eu acho que isso vai ter que ficar talvez para um terceiro vídeo. Como eu tinha dito lá no primeiro, eu tenho muita coisa a dizer a respeito desse assunto. Vocês conhecem outras alternativas interessantes aí que eu não tenha mencionado no vídeo? Se sim, mencionem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, entrem em semnó.me para me seguir em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E me digam se vocês têm interesse que eu abra mais perfis e mais canais de comunicação em outras alternativas descentralizadas. Como eu mencionei, eu já tenho um espelho do canal do YouTube no Library, eu abri uma sala de chat no Element, e eu tô começando a pensar agora em talvez rodar uma instância de Pleroma para fazer uma alternativa ao Twitter. Me digam aí o que vocês acham, se vocês têm interesse nisso. De resto, vejo vocês na próxima. Falou, valeu, um abraço.